conhecido. Eu confesso que eu ainda não tinha ouvido. Mieloma eu já ouvi, já fiz entrevistas, mas mieloma múltiplo. Doutora Tamires, primeiramente, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar conosco. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Obrigada também pela oportunidade de vir aqui falar no programa. Eu estou vendo que mieloma múltiplo é uma doença muito séria e que pode, inclusive, levar à necessidade de um transplante de medula. É isso mesmo. O mieloma múltiplo, ele é um câncer, né? É um câncer do sangue, é um câncer hematológico. Ele é o segundo câncer hematológico mais frequente, então ele fica atrás só dos linfomas, né? Então, é um câncer que acomete o plasmócito, que é a célula que produz anticorpos, né? Então, esse plasmócito doente começa a produzir proteínas doentes. E essa é a proteína doente do mieloma múltiplo, que a gente chama de proteína monoclonal, ou Sim. proteína M. E sintomas disso? Então, o mieloma múltiplo, ele é marcado por diversos sintomas, né? O principal sintoma, mais de 80% dos pacientes apresentam, é a dorócia, né? Dorócia? Exatamente. Além da dorócia, a gente tem os sintomas da anemia, né? Fraqueza, cansaço, né? Sonolência, fadiga. O mieloma também evolui com hipercalcemia, que é aumento do cálcio no sangue, causado pela destruição óssea, né? Tá. Então, o aumento do cálcio no sangue pode provocar náuseas, vômitos, até mesmo confusão mental. Caramba! E a insuficiência renal também, que é causada por esse conjunto de fatores, né? Pelo cálcio alto, pela sobrecarga dessa proteína doente, né? Causando a injúria renal nesses pacientes. Faz um estrago geral no organismo do cidadão. E a incidência desse mieloma múltiplo? Tem uma faixa etária que é mais comum ou não tem faixa etária? Tem algum fator genético, hereditário? Então, apesar de ser o segundo câncer hematológico mais comum, né? O mieloma múltiplo é uma doença rara, né? Acometendo aí 7 em 100 mil pessoas. Pelo sim. menos é raro. Mas o fato de ser raro também é complicado, né? Porque quem tem, às vezes, não sabe, né? Dificulta o diagnóstico, exatamente. E é um câncer mais comum em pessoas idosas, aí a partir de 65 anos. Não que não possa acometer pessoas jovens. A gente tem pacientes com mieloma com 35, 40 anos, né? Mas é um câncer mais comum de pessoas mais idosas. Tá. Isso é explicado por algum motivo? Por causa mesmo da senilidade, de anos de vida, enfim, do envelhecimento, ou tem algum fator lá na juventude, na formação do cidadão que vai proporcionar ou gerar esse tipo de doença mais tarde? Não. Na verdade, o mieloma múltiplo ele é causado por uma interação muito complexa, né? Tanto de fatores genéticos quanto de fatores ambientais. Tá. Né? Mas a gente não tem, vamos dizer assim, uma forma definida de prevenção da doença, né? Então, não é um câncer hereditário, igual a gente tem um câncer de mama, que a gente sabe, né? Que de pessoas mama, de próstata e tal. Tem caso na família, vai procurar. Porque você tem maiores chances probabilidades, de ter. Né? O mieloma múltiplo não é assim. Apesar de ter um fator genético, não é um câncer com essa hereditariedade importante, né? No entanto, é sempre importante a gente lembrar das pessoas manterem hábitos de vida saudáveis, né? Parar de fumar, ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, porque são fatores de risco para diversas doenças. O tabagismo é fator de risco para tudo, né, doutora? Então, é sempre importante a gente lembrar os pacientes dos hábitos de vida. O diagnóstico disso, você já disse, é difícil o diagnóstico? É difícil, né, por ser uma doença rara, né? E como eu falei, como o sintoma mais comum é dorócia, né? Então, até o paciente chegar ao diagnóstico, ele
né, passa por outros especialistas, né? E às vezes essa dor passa como uma lombalgia, é por conta do meu trabalho, é por conta do sobrepeso, né? A gente coloca a culpa em vários fatores. Vários outros motivos. Eu imagino você sentindo uma dor óssea, o primeiro lugar que você vai é no ortopedista. Ortopedista, exatamente. Então, e nem sempre ele está... E aí a gente prescreve anti-inflamatório, analgésico, essa dor melhora pouco, alivia um tempo, aí essa dor progride, vai piorando, até, né, o médico pensar em mieloma múltiplo e encaminhar para o hematologista. E eu acho que é difícil também a pessoa diferenciar uma dor óssea, não? Com certeza, porque, né, não é toda dor que a gente sente que a gente vai pensar, nossa, tô com mieloma múltiplo, né? Não é, tô com dor no osso. Tô com dor no osso. Porque é uma lombalgia, né? Uma dor. E essa dor acaba, o osso vai enfraquecendo no mieloma, até causando fraturas patológicas. Ou seja, pode ser que quando diagnosticado já esteja em um estágio avançado que haja necessidade de fazer um transplante de medula. O transplante de medula, na verdade, ele é a primeira linha de tratamento. É a primeira linha? Para os pacientes. Então, hoje o tratamento do mieloma, né, o mieloma ainda é uma doença incurável, né? E os pacientes passam por uma quimioterapia, né? Sei. E depois pelo transplante autólogo de medula óssea. É claro que o transplante, para aqueles pacientes que têm uma condição clínica que possibilite o procedimento, né? E é a primeira linha de tratamento. Então, como o mieloma é uma doença incurável, o que a gente quer com o transplante, né, com a quimioterapia, é manter esse paciente mais tempo possível em remissão de doença. Ou seja, com a doença estabilizada, sem sinais de atividade, com melhora dos sintomas. O transplante autólogo, só para explicar para os nossos ouvintes, para quem não sabe, retira o líquido da própria medula. Exatamente, né? O transplante autólogo, a gente não precisa de um doador, né? Então, o paciente, ele passa por uma coleta de células, né? Através de uma máquina. A máquina separa as células que a gente precisa, né? E aí, esse paciente no transplante, ele passa por uma quimioterapia de alta intensidade com o resgate dessas células coletadas. A maioria dos casos, há depois uma vida tranquila depois desses casos, depois do transplante, a recuperação consegue levar uma vida normal, entre aspas, doutora, ou não? O que a gente, né, nosso objetivo com o mieloma é realmente aumentar a qualidade de vida do paciente, né, deixar o paciente sem sinais de atividade de doença, né, a gente tem uma média aí de 50 meses após o transplante do paciente em remissão. É claro que isso não é uma regra. Então, tem pacientes que após um ano apresentam a recidiva da doença e outros não. Não. Isso depende, cada caso é um caso. Depende de cada caso. Depende do seu estilo de vida quando jovem, depende disso tudo que você falou. É uma interação muito complexa desses fatores. Mas não tem cura. Não tem cura. Vai cura. Conviver com isso o resto da vida. A gente sabe que, né, tem o transplante, a gente tem esse objetivo de aumentar a sobrevida livre de progressão da doença, mas a gente sabe que em algum momento há a chance do mieloma recidivar. Isso é perigoso. E não tem assim nenhum, que eu costumo sempre perguntar isso, sintoma, como você falou, dor óssea, mas não tem nenhum sinal assim de alerta que a pessoa sinta que possa procurar especificamente um hematologista para fazer esse exame, né? Não tem algo um alerta, uma coisa assim, opa, isso pode ser mieloma. Não. É muito difícil. É muito difícil. Acho que o recado para os pacientes é, assim, perceber o corpo, entender assim, poxa, essa dor não tá normal. É uma dor que eu tô tomando analgésico, anti-inflamatório, não melhorou, né? Então, porque muitas das vezes o paciente fica jogando a culpa, né, numa lombalgia mecânica e fica, nem procura o médico. E muita gente convive com a dor. Convive com a dor, exatamente. Toma analgésico ali na farmácia, compra e vai. E nem procura assistência médica. Então, acho que o recado é realmente se atentar a esses sinais e procurar perceber que não está normal, é uma dor que não melhora e procurar assistência. Eu entrevistei um médico ortopedista há alguns anos e ele falou isso aqui, eu não me esqueço disso e falo isso sempre.
sentir dor não é normal. Exatamente. Nenhuma. Sentiu mais de 2, 3 dias? Procura o médico. Procure. Quem faz os seus check-ups regularmente tem também uma probabilidade mais rápida de detectar essa doença. Com certeza. Através de exame de sangue, por exemplo, doutora? Através de exame de sangue, né, a gente tem a própria anemia, a insuficiência renal que aparece no exame de sangue. Então, são exames de rotina, né? Exames básicos, um hemograma, uma função renal, que às vezes vai aparecer uma função renal alterada. Uma anemia, o médico, às vezes um clínico que está vendo, já vai acender o alerta. Poxa, vou encaminhar esse paciente para o hematologista para investigar melhor. Ótimo. Doutora Tamires Noronha, médica, hematologista, né, doutora? E especialista nesse transplante de medula. E a senhora faz parte também da equipe de transplante de medula do Monte Sinai. Sim. Né? Também com o doutor Ângelo Atala, né? Sim. Teve conosco aqui recentemente o doutor Ângelo, um amigão nosso, gente finíssima. E essa campanha contra o mieloma, ou para alertar sobre o mieloma múltiplo, está sendo lembrada neste mês de março também. Aquelas cores que a gente sempre fala, né? Que servem de simbolismo para alertar sobre Março Borgonha, né? Março Borgonha, e eu falei, até fui pesquisar que cor é essa, que eu não conhecia, e achei ótimo, porque ela tem a ver com as cores dos vinhos da Borgonha. Muito bom. Doutora, eu quero agradecer imensamente sua participação. Algum outro tema, algum outro assunto, algo que seja importante alertar para os nossos ouvintes? Não, eu acredito que o recado mais importante é esse mesmo, assim, de sempre procurar assistência médica mais rápido quando você percebe que tem algo de errado acontecendo. Exatamente. Né? Há uma última curiosidade. É incide mais em mulheres ou em homens? Ou não tem essa... Mais em homens. Mais em homens. Tá vendo? E eu acredito que é porque os homens não têm muito hábito de procurar os médicos, né? Deve ser, né? Ainda tem esse fator, né? Ainda tem esse fator também. Mas não é por causa disso, evidentemente. Eu estou fazendo um alerta só de brincadeira, mas porque a homaiada não tem mesmo hábito. Não vai tem. só vai ao médico quando está sentindo mal. Infelizmente. Doutora Tamires, muito obrigado, viu? Obrigada. Espero recebê-la aqui numa outra oportunidade para falarmos certeza. mais. Obrigado. Obrigada. Agora, Transamérica 10:03. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional.